Olá, amigos de casa, estamos começando mais um lindo programa Panelaço, programa vegano sem crueldade animal, e hoje com meu amigo Marcos Mion, cara! Finalmente, cara! Finalmente! Não nos falamos desde que eu saí lá da Record, cara. Falamos. Não falamos por WhatsApp, cara. Não. Realmente, até pra gente gravar o Panelaço, já faz mais de ano que a gente tá tentando. Isso é verdade. Cara, que demais, cara. Tá com saudade de você, cara. Olha lá. Pô. Marcos Chaib Mion, apresentador, ator, empresário, escritor, ativista da causa autista e filósofo, velho. Da onde você tirou esse filósofo, cara? Essa história do filósofo, cara, tá engraçada. Essa história tá engraçada. Porque eu fiz faculdade de filosofia na USP mesmo. Eu fiz, só que eu não me formei, porque eu comecei a trabalhar na TV, fazendo Sandy Júnior. Aí eu já tive que trancar e não voltei mais. Então não me formei. E aí, num ato falho, eu acabei comentando, sei lá, era um tweet. Pra quê, né? Justo no Twitter, né? Aí eu falei, não, como filósofo, aí os caras iam, que filósofo? Filósofo aonde? Tá maluco? E aí, de fato, eu fiz faculdade de filosofia na USP, que eu fui atrás desse curso, porque na época eu pensava só em ser ator. Então, como não tinha uma faculdade, um terceiro grau em atuação, eu pensei em fazer filosofia para conseguir entender melhor os textos, entender melhor os duelos humanos, a psique dos personagens que eu ia interpretar. Então, eu de fato estudei bastante filosofia, mas não me formei. Pô, mas tem a ver, né? Esse lance de você virar ator, cara, eu tava lendo aqui sua vida aqui, cara, né? Foi por causa que você pegou depressão por causa daquele acidente com o seu irmão, cara? Foi isso que aconteceu? Cara, foi mais ou menos isso. A história não foi exatamente por isso, porque eu não tinha essa consciência, mas a história é meio incrível, assim, na aura do mistério, porque não era uma coisa presente na minha vida, nem da minha família, eu venho de família de médicos e tal, mas dentre essa tragédia que aconteceu comigo e eu passando esse período conturbado, em depressão, a minha mãe teve uma sacada de me inscrever num curso de teatro e me colocar para fazer e falar para mim, você vai, porque eu não saía de casa, eu não queria fazer nada, você vai fazer esse curso, que eu sei que vai fazer bem para você. E, cara, foi o que me salvou, na verdade, foi o que me libertou, parecia assim que eu tava conseguindo voltar à vida, estava conseguindo voltar a respirar, e aí tive uma sinergia, uma conexão direta com o palco, com atuar, porque eu podia deixar de viver a minha vida e os meus problemas e assumir problemas de outras pessoas, outras personagens. E isso foi o que me deu o clique, e aí daí começou a minha paixão por atuar. E até eu chegar de fato na TV, a minha meta de vida era ser ator de teatro, professor de teatro, eu cheguei a dar bastante aula de teatro e era isso. Tá, e a filosofia, isso, acabou de dar uma filosofada monstra agora. Você falou da Globo, cara. Você entrou em 1999 na Globo, no Sandy Júnior, na grande pandemia que eles tinham, é isso? Sandy Júnior, e eu vou te falar uma coisa, cara. Na época, isso pra mim era que nem vender a alma pro diabo, velho. Era uma coisa assim, porque eu vinha de teatro, cara, bem assim, de briga, revolucionário, teatro panfletário. Então eu andava nesses grupos de galera que fazia teatro na Praça Roosevelt, fazia teatro sem dinheiro nenhum, teatro revolucionário mesmo, né, que fala, para tentar passar mensagem para as pessoas, mudar o mundo, etc. Bem punk rock. E eu vivia nesse meio, cara. Então, assim, naquela época, Rede Globo, para mim, era uma coisa assim que eu nunca ia querer estar, porque era onde eu parava de ser o artista com os quais eu convivia para virar um artista vendido, que fazia novela para ganhar dinheiro, essas coisas. E Sandy e Júnior, naquela época, eles eram muito grandes, eles eram muito famosos. Assim. Não dá nem para falar o quão famosos eles lotavam Maracanã, era uma parada surreal. Tanto que eles ganharam seriado na Globo, não é todo artista, cantor que ganha seriado na Globo, cara. E então, na época, na minha cabeça, cara, eu tive que duelar muito comigo mesmo, assim. E o que me fez aceitar foi que eu tava numa peça, fiz uma peça, quando acabou a peça, a produtora de elenco da Globo veio falar comigo no camarim e falou, cara, pirei em você, achei você muito bom, eu tenho um papel pra você. Aí eu, o que é? Ela falou assim, é no seriado Sandy Júnior. Na hora eu comecei a rir, falei, não é possível que você realmente tá vindo atrás de mim, isso tá acontecendo comigo. E na época eu desconversei ela, falei, qualquer coisa eu te ligo, tá, obrigado, tudo. E cheguei em casa, contei isso pra minha mãe rindo. Falei, você não sabe o que me aconteceu? Vieram me fazer um convite para eu participar do seriado da Globo, Sandy Júnior. Minha mãe sabia das minhas aspirações todas, mas aí ela virou para mim e falou o seguinte, ela falou assim, escuta, você tem que aceitar.
Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, meu, por quê? Como? Da onde isso? É tudo que eu não quero. Ela falou assim, você não quer viver de teatro? Você precisa ir pra TV, fazer o seu nome, ficar conhecido, e aí quando você voltar pro teatro, as pessoas vão ao teatro te assistir, porque eu não aguento mais ir em peça sua e só ter eu e mais 2 pessoas. A sua mãe, Dona Carmen, né, cara? Meu, ela é psicóloga e psicanalista. Como é que é ser filho de psicóloga e psicanalista? Ela fica te analisando o tempo inteiro, cara. Sabe Não é das coisas mais simples, não, cara. É psicanalista. Minha mãe é psicanalista. Mas sempre com essas sacadas geniais, como essas que eu já contei. Mas, cara, até hoje é meio que assim eu já tô, né? Tô velho já, né? Já tenho minha própria família, cobra criada e tal. Mas até hoje, quando eu vou conversar com ela, putz, cara, é difícil, cara, porque eu tenho uma tendência ao que ela falar, eu aceitar, e eu, mesmo que seja contrário ao que eu penso no fundo, putz, ela que tá certa, eu tenho que mudar. É uma pressão grande conviver com uma mãe psicanalista, assim, porque tem argumento pra tudo, tem estudo pra tudo, tem livro, tem referência, tem tudo, é complicado, mano. Você tava contando essa história agora aí, eu dei uma identificada, cara, porque você teve a mesma atitude que eu tive quando o Geninho me chamou para entrar no Legendários. Que é dar risada, né? Porra, Mioca, mas a gente chega lá, a gente chega para falar sobre Legendários, cara. Cara, quando que você entrou na MTV, cara? Mano, então, aí eu entrei na MTV na sequência disso. Essa foi uma das semanas mais malucas da minha vida. Na mesma semana que eu fiz essa peça, que era uma tragédia grega, eu recebi o convite para ir pra Globo, tipo, coisa de 10 dias, eu consegui o teste na MTV. Foi tudo ali naquela época. Eu tinha 17 anos de idade, estava efervescente, a cabeça querendo fazer tudo acontecer. E a história de como eu cheguei na MTV é engraçada, porque na minha cabeça de trabalhar com teatro, e eu dava aula de teatro já para criança, eu falava, pô, preciso ganhar dinheiro, né? Então eu trabalhava de garçom à noite, porque eu não queria viver do dinheiro dos meus pais. Graças a Deus... Garçom você... Trabalhei de garçom, mano. Sério, cara? Sério, cara. Eu queria conquistar meu próprio dinheiro, dar meus próprios passos. Graças a Deus nunca me faltou nada. Eu venho de uma família de médicos, super bem sucedida, mas eu queria dar os meus passos. Então, eu vivia do meu dinheiro de professor e de teatro e garçom à noite. Cara, eu era garçom do Spot, sabe o Spot ali na Avenida Paulista? É um restaurante famoso. E aí, uns diretores da MTV iam lá. E eu já era muito obcecado por MTV desde moleque. Desde quando eu morava nos Estados Unidos e assistia MTV lá. Eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu não sabia nem como, mas a única certeza que eu tinha é que eu queria estar lá. Era a única certeza que eu tinha na vida. E aí me falaram que um diretor da MTV, que era o Jorge Espírito Santo, ele almoçava num restaurante. Jorgeão. Exato. Que era do mesmo dono do Spot. Aí eu consegui armar de estar lá no mesmo dia que ele e cheguei na cara dura, e falei assim, ó, seguinte, irmão, se você quiser mudar a história da emissora que você trabalha, você me contrata. Cara, chaveca, meu. Chaveca, mas só quando você tem 17 anos você faz isso, velho. Hoje eu fico até vermelho, mas na época eu cheguei com toda a confiança do mundo e falei assim, e você ainda vai ser lembrado como o cara que me levou pra MTV. Aí, cara, é tão surreal isso, que ele olhou pra minha cara e falou, tá bom, então tá bom, tá aqui o telefone, liga lá que eu quero ver então do que você tá falando. E aí eu fui fazer o teste, cara. E aí quando eu fiz o teste já foi uma loucura, já todo mundo adorou, eu já tinha muito na cabeça o que eu queria ser dentro da MTV. Não tinha exatamente, pra falar a real, não tinha exatamente o Piores Clipes do Mundo, mas a forma que eu fiz o Piores Clipes do Mundo já estava dentro de mim, porque eu sabia que era isso que ia funcionar na MTV. E aí, dito e feito, no teste eles amaram, e aí deu uns rolos aí no meio, que eu acabei não indo, né? Eu fiz o teste, eles adoraram, só que aí eu fui pra Globo. E aí só depois que o meu ano de contrato de Sandy Júnior acabou, que eu fui pra MTV. Porque deu um rolo que o Cazé saiu, aí a Cris Lobo me falou que não podia me contratar porque tinha que contratar mulher. Não, desculpa, o Cazé saiu, não. A Astrid tinha saído e a Sabrina tinha saído pra Band. Aí ela falou, a gente precisa repor essas meninas, então eu não posso contratar você. Aí eu falei, então eu vou pra Globo. Aí fui pra Globo, quando tava acabando o meu contrato lá, eu liguei pra Cris Lobo e falei, vou renovar, hein, meu? Ou você me chama agora ou eu vou renovar. Aí ela falou, não, vem. Aí eu fui. O Piores Clipes do Mundo foi um maior grande sucesso, todo mundo gostava, que eu herdei o seu programa. Ainda caiu na tua mão, né? Caiu na minha mão, foi com o Ferrugem, ficou mais retardado do que já era ainda, cara. Mas todo mundo que saiu da MTV, daquele conceito nosso lá, muito louco, para ir para empresa grande, se fudeu, cara, né? O Cazé foi lá pro programa dele, não durou nem um mês, cara. Aí você pegou e foi lá pro Descontrole da Bandeirantes. Como é que foi essa época do Descontrole aí, cara? Foi muito louca, cara. Essa foi a época mais louca da minha vida, assim. Quem me chamou pra ir pra Band foi o Galo.
Rogério Galo, que era da MTV, e é um cara que tem uma visão completamente MTV, assim, um cara que pensa pra frente, um cara que quer experimentar as coisas. E naquela época, a gente tá falando de 2002, cara, tinha um boom na televisão, no entretenimento, de jackass, de loucura, de quebrar os parâmetros, etc, etc. E eu era muito inspirado nisso, cara. Tanto que eu tinha vindo do Piores Clipes do Mundo, que era um programa que a gente fez questão de quebrar aquela coisa bonitinha da MTV. Você também fez isso pra caramba, do VJzinho ali no fundo perfeitinho. A gente quebrava o negócio todo, assim como você e assim como a galera do Hermes. E aí eu fui pra Band e eu lembro que o Galo falou assim, ó, você vai fazer o que você faz, só que agora você vai ter dinheiro para gastar. Aí, mano, eu juntei um monte de... Cara, foi uma época tão boa, velho, porque eu levei uma galera da MTV. Então, pensei, era uma produção de programa de rede aberta, como a gente tinha no Legendário, bem como a gente tinha no Legendário. Só que todo mundo tinha 20 anos de idade. Com orçamento para fazer um programa diário, ao vivo... Cara, a gente explodiu, a gente fazia o que a gente queria, cara, e de lá saiu muita coisa que depois acabou perpetuando durante muito tempo na TV, mas a gente fazia de tudo. Eu lembro que uma reunião de pauta, a gente chegou à conclusão que a gente tinha que comprar um carro, porque eu queria entrar com o carro no mar, porque eu tinha visto num filme e queria ter essa sensação de como era dirigir um carro na praia e entrar com ele no mar. Aí fomos lá, compramos um carro e entramos com o carro no mar. A gente fazia... Cagaram no carro. Estragou o carro, cara. Perdemos o carro. Não, você tem noção. Eu sou um cara de 2 anos com verba de uma emissora para realizar as loucuras, velho. Quando eu olhei para trás e vi um guindaste que a gente estava pagando só para tirar o carro de dentro do mar, uma puta estrutura, eu falei, mano, nós gastamos uma grana para fazer esse negócio só para a gente ter essa sensação e essa imagem de um carro entrando no mar. Então a gente fazia o que a gente queria, João. Cara, vou te falar, foi uma das melhores épocas da minha vida, assim. Mas o que sujou lá? Deu uma sujada, não deu, cara? Com as paradas que vocês fizeram lá, meu, pegou mal. O que pegou mal lá? Cara, não é que nem que deu uma sujada. Era o que eles queriam, mas fato é que a galera, a imprensa, assim, o grande público não estava preparado para isso ainda. Foi pré-pânico, assim, isso abriu as portas para o pânico, uma galera que era do descontrole do pânico, assim. Então era uma linguagem que eu lembro que todos os dias no jornal a galera falava que eu estava completamente descontrolado, perdi o controle, era uma péssima influência, que não é possível que o negócio desse estava na televisão. Então isso foi o que acabou pegando mal, porque no final das contas era um programa que era diário, e você sabe como é TV aberta, tem que vender, tem que agradar, tem que dar audiência. A audiência a gente até tinha, porque era tão insano, mas os anunciantes não vinham, era complicado, assim, e foi isso que foi minguando a história toda, isso foi fazendo acabar. E aí eles começaram a ficar cansados também. Eu lembro que, cara, na Band, eu tomei 2 advertências. Advertência de assinar. Eu falei, eu vou ter que levar para minha mãe assinar, que tipo de escola, tá ligado? Tipo de escola. Mas eu assinei 2. Uma porque eu quebrei um camarim para uma gravação, e a gente quebrou, não quebrei de rockstar chiliquento, não, era uma gravação. E aí eu lembro que esse dia o Johnny Side me chamou assim na sala dele e falou assim, escuta, você tem que ter um pouco de controle, porque você... Aí ele me deu esse exemplo, você parece o filho do dono da fazenda, que anda pela fazenda causando e fazendo tudo ao contrário, e deixando todo mundo maluco, e daqui a pouco as pessoas não te aguentam mais. Cara, a gente fazia um monte de coisa. Na época estava lançando o Band News, estava um investimento para um negócio de noticiário da Band. A gente entrava no meio da redação jogando carimbol, com umas bolas gigantes, chutando as bolas nos computadores, nos apresentadores. A gente causava, velho. E aí isso foi minguando. Eram 2 anos de contrato, eu fiquei contratado os 2 anos, o programa rolou por 2 anos, mas quando acabou, eles falaram, não dá mais, irmão. Acabou. Eu me lembro, cara, que um dos que eu assisti, cara, que você deu uma humilhada no coitado do Henry Cristos, cara. Caiu uma chuva de pãozinho nele. Não foi humilhado. Eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó dele. Esse programa é um clássico, mano. Esse é um clássico. Eu fiquei com dó. Eu conhecia ele, eu fiz na casa dele, cara. Você foi lá o gol de visita. Eu fui fazer o gol de visita na casa dele. Cara. Eu lembro, lá naquela casa muito louca dele, que ele mora quase. Lá em Brasília, E eu fiquei morrendo de dó. Eu falei, Marcos, meu filho da puta, cara. Tá, cara? Deus zoou, coitado. E se ele for Jesus mesmo, como é que você faz, cara? Pô, mas a minha ideia era essa, velho. Era uma época que todo mundo tirava o cara. Eu lembro que eu vi ele no Jô Soares e o Jô tirava ele. Todo mundo falava que ele não era Jesus, pô, nem que ele tinha que ter vergonha, não sei o quê. E aí, na reunião de pauta, a gente chegou à conclusão, eu, Fepa, toda a galera que fazia o descontrole, falava assim, vamos receber ele como se ele fosse Jesus de verdade, pô. Porque todo mundo fala que ele não é, nós vamos falar que ele é. E aí, recebemos ele no palco, tocando Jesus Cristo, do Roberto Carlos, e eu quase chorando, falando, ele tá aqui, é de verdade, não sei o quê.
Foi surreal, velho. Aí, quando ele entrou no palco, eu comecei, pô, Henry, faz os milagres pra gente, cara. Prova, eu confio em você. E aí ele ficava, parem, não é assim. Eu falo, é assim mesmo, tá na TV, faz milagre. Aí eu peguei um pãozinho, eu falei, multiplica o pão, Henry, multiplica. E ele, para. Aí eu comecei a esfregar o pão no pé dele. Nisso tinha uns 5 mano lá em cima, o Eugeca, não sei, uma galera lá em cima no grid, com uns balde de pão francês. Aí começaram a atacar os pão lá de cima do grid. Não, choveu pão no coitado, cara. Ele ficou com uma cara de... Foi foda. Pô, mas foi muito engraçado, velho. Imagina o palco inteiro chovendo pão e a gente, milagre. Já tá muito foda, cara. Ô, Mion, você lê livro ainda, cara? Leio pra caramba, claro. Leio pra caramba. Eu tô numa fase que eu começo a ler livro, leio 4, 5, 6 páginas, eu esqueço que eu li, tenho que voltar pra trás e tudo de novo. Nós somos patrocinados no programa pela Dark Side Books, cara, que faz livros sensacionais. Você conhece o meu livro? Claro que eu conheço teu livro, pô. Claro que eu conheço. Você tem ele? Não, eu quero com dedicatória, mano. Eu vou te mandar o livro, então. Você me dá o seu endereço e depois dá pro WhatsApp, cara. O livro é sensacional, viu? Esse livro tem que engraçado. ler. Esse aqui você vai rachar o bico, velho. E também somos patrocinados também pela Vans. A Vans pela Vans, cara. É clássico. Agora, sim, eu podia te mandar um tênis desse, cara, mas eu já vi o seu closet de tênis, cara. Quantos tênis você tem, cara? Tenho muito, mas eu quero, mano. Eu quero, me manda assim, tá louco. Ó, só pra um segundo, ó. Só pra falar que tem aí, ó. Esse aqui tem um aqui também, ó, tá vendo? Tênis é o que não falta aqui, ó. Mas eu quero... cara, tá? Todo mundo. Esse programa aqui é um programa vegano, tá ligado? Se você viesse aqui em casa, você ia comer uma comida vegana, né? O chefe aqui, ou eu a fazer e tal. Já comeu? Já comi várias coisas. Eu não sou vegano, cara, mas eu já comi várias coisas. Não. Inclusive, eu já comi aquele hambúrguer que não é hambúrguer também. O tal do... Esqueci o nome agora, mas eu experimentei, achei bom pra caramba. A Xuxa falou comigo pra caramba também. Me incentivou muito a virar vegano. Eu experimentei, eu juro que eu tentei, mas eu não consegui segurar a onda. Acho que eu fiquei uns 10 dias, cara, mas eu comecei a sentir muita falta, mas eu acho que eu não segurei o período que eu precisava pro meu corpo adaptar, não é? Cara, mas você tem que começar aos poucos, né? Primeiro você corta a carne vermelha, aí passa um tempo, aí corta o frango, aí passa um tempo, aí corta o peixe, aí vira vegetariano. Aí curte o vegetariano, o ovo lácteo, aí uns 2, 3, 4 anos, cara, e aí você pode virar vegano com tranquilidade, cara. Pô, né? eu vacilei, porque eu fui para as cabeças de uma vez e não aguentei, cara. Faz de novo, aí acabou o karma, né? O karma da maldade em cima dos bichos. Tem uma cozinheira amiga nossa, uma chefe, a Adriele, ela vai ensinar a gente agora, no filminho que ela fez aí, a fazer um prato vegano simples, barato, né? E bonito, gostoso e tudo que demorou. É bom. Demorou. Oi, Panelovers. Todo mundo bem? Espero que sim. Hoje a receita escolhida é uma receita de reaproveitamento. Eu escolhi trazer para vocês um biscoitinho à base de banana. Sabe quando a banana ela já tá passada e você não quer mais comer porque ela tá toda manchadinha? Então, esse é o momento onde ela tem diversos nutrientes ainda ativos e essa receita nos ajuda a reaproveitar. É bem simples, é bem saborosa, espero que vocês gostem. Nós vamos usar uma banana média. Ela já está machucadinha, mas ela ainda continua muito boa para consumo. E a gente vai amassar até ela virar uma papinha. No recipiente, a gente coloca 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de polvilho doce, 1/3 de xícara de açúcar e 1 colher de chá de canela em pó. Mistura bem, adiciona meia colher de sopa de fermento e mistura novamente. Adiciona a banana amassadinha, 1/4 de xícara de óleo vegetal e aí a gente vai misturar bem para que a farinha absorva o óleo. Pode soltar o fouet, amassar com a mão, vai sentindo a massa, percebendo que ela vai absorvendo o óleo. Agora que já está mais misturadinha, a gente adiciona mais 1/4 de xícara de óleo e amassa bem para que ela se torne uma massa mais homogênea desse jeito aqui. A gente vai esticar a massa numa superfície lisa, deixar ela bem firminha, bem certinha, na espessura de mais ou menos um dedinho, desse jeito. Para ficar bonitinho, eu estou usando um modelador, vou repetir o processo na massa. Se você não tiver modelador, a minha dica é usar uma tampinha. Essa daqui é uma tampinha de leite de coco. Ela também funciona para modelar e deixar bem bonitinho. Repete o processo com toda a massa, ela rende bastante. Depois que já tiver tudo modelado, a gente vai passar um lado do biscoito só no açúcar. Repete o processo com toda a massa.
Eles vão pro forno pré-aquecido a 180 graus e ficam por mais ou menos 15 minutos. O ponto que eu gosto de deixar é assim, quando ele já tá durinho, a base douradinha e a textura por dentro assim. Agora é só soltar da forma e a minha dica é para armazenar em um vidrinho, que além de ficar bem bonito, ele conserva a crocância do biscoito. Puta, isso eu queria mesmo, cara. Eu queria mesmo conseguir levar mais a sério, porque é foda isso que você falou do karma dos bichos, é foda. É fácil, cara. E você tá morando nos Estados Unidos ainda? Você fica nesse vai e volta ou tá ficar aqui em São Paulo direto? Não, agora eu tô aqui e desde que começou essa loucura dessa pandemia, eu mudei pro interior, porque, cara, olha como são as coisas. Eu moro num prédio em São Paulo de 8 andares. Deu positivo no 8º andar e no primeiro andar também teve uma suspeita grande, voltou da Itália, não sei o quê. Aí a gente tem área comum, eu tenho 3 cachorros gigantes, então tem que descer pra caramba com o cachorro, etc, etc, etc. Aí a Suzana começou a ficar muito na noia, começou a ficar muito nervosa com tudo. As crianças também estavam num terror, assim, eu falei, quer saber, vamos todo mundo pro interior. Agora que nesse momento eu tô em São Paulo, mas a gente tá ficando direto no interior e, velho, é outro mundo, parece que o mundo tá em paz, assim, parece que não tá acontecendo nada no mundo, paisagem, é lago, é pôr do sol, fica todo mundo com a cabeça relaxada, todo mundo em paz. Parece que é outro mundo, cara. Mas tá acontecendo. Já estamos com 65 mil defuntos aí, né, meu? É um maracanã de defunto, tá? Sim. E eu lembrei agora que você tocou nesse assunto, que eu lembrei daquele impasse seu com os Justus, cara, né? Vazou uma conversa. Você ficou meio paranoico que você começou a soltar uns posts contando e tal, cara. Como é que foi isso aí, cara? Passou, né? Cara, eu fui um dos primeiros a gritar, porque eu tava vendo que ninguém tava levando o negócio. Até agora não estão levando a sério, ninguém leva a sério. Todo mundo tá cagando, cara. Exato, mas eu percebi lá atrás, antes de começar, pela movimentação lógica, João, de assim, olhar para a Europa, ver o que está acontecendo na Itália, a entender que a Itália está 15 dias à frente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos estava 15 dias à frente da gente. Era muito nítido isso. Mas estava como as pessoas desmerecendo, descreditando o que estava acontecendo, falando, aqui não vai acontecer. E eu, cara, fui um dos primeiros a parar e falar, vocês estão todo mundo muito louco. Aí eu fiz uma série de vídeos falando, alertando, antes de que realmente a questão do alerta para a população começar. Fui chamado de alarmista, de que eu estava forçando a barra, que eu estava criando pânico, etc, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu recebia mensagens dos líderes de comunidade, deles mostrando meus vídeos para a galera da periferia, da favela, para a galera entender, para a galera começar a ver o que estava acontecendo. Porque, cara, a gente sabe que e é comprovado, naquela época eu já imaginava, e agora foi comprovado, que quem sofre mais é a galera da periferia. Eles são as verdadeiras vítimas dessa história toda. É um vírus que veio e conseguiu discriminar ainda mais socialmente o nosso país. E aí, cara, com essa preocupação, comecei a fazer esses vídeos, montei também a União SP, que é importante falar, que é um grupo grande de vários empresários. A gente arrecadou mais de 18 milhões de reais, já compramos mais de 500 mil de cestas básicas, 500 mil, cara. Distribuímos só em comunidades carentes, em comunidades que estavam precisando de fato, porque a gente sabe que, você pode lutar contra qualquer coisa se você não tiver fome. Se você tiver fome, cara, você não consegue pensar, não consegue raciocinar. Então, a gente focou em comprar cestas básicas. Já impactamos mais de 1 milhão de pessoas, cara. Então, foram as movimentações logo cedo que eu comecei a fazer. E aí, eu tenho um grupo de WhatsApp que o Justus tá. Tô eu e o Justus e mais uns outros caras, assim. Uns caras muito bambambam, assim. Tem um monte de cara bambambam e o Otávio Mesquita que tá ali, ninguém sabe por quê, mas a gente deixa ele lá no grupo. Aí, cara, conversa vai, conversa vem. Aquele Átila Yamarino, que é um cara que estava feito também vários vídeos, ele é biólogo, ele é um cara super entendido do negócio. Ele fez um vídeo falando que se ninguém fizesse nada, simplesmente tocasse a vida, poderia chegar em 1 milhão de mortos. Nesse grupo de WhatsApp, a gente estava falando sobre isso, mas assim, entre nós, tem 6 pessoas nesse grupo. E eu falei do vídeo desse cara e coloquei o vídeo desse cara. E aí o Justus ficou maluco. Ele não estava respondendo a mim, na verdade. Ele estava respondendo ao vídeo do cara. Só que como eu coloquei o vídeo do cara, ele começa com o áudio falando, Mion. Aí pronto, mano. Aí alguém do grupo pegou esse negócio, soltou. Ninguém assume. São 6 pessoas e ninguém assume quem foi. Os caras têm o maior medo do Justus, essa é a verdade. Aí os caras ficam se cagando e ninguém assume quem foi. Passou esse áudio viralizou para tudo quanto é lugar. E aí criaram essa treta entre eu e o Roberto, como se a gente fosse polos opostos. E, cara, na verdade não é isso, entendeu? Acho que estavam precisando ter figuras para representar polos,
mas não é isso, na verdade. E ficou tipo assim, eu me preocupo com a vida e com os pobres, e ele se preocupa com a economia e com os ricos. Ficou meio assim, mas não é verdade. Ele se preocupa com os pobres também, e eu também quero que a economia volte a funcionar, obviamente. Lógico, todo mundo quer, cara, mas não dá, né, cara? Vai ter uma segunda leva, que a gente nem saiu da primeira leva ainda, né? A hora que vier a segunda onda aí de Covid aí no mundo inteiro, né? Na Itália, os países, o negócio vai ser feio. Pós-verão. Sim, exatamente. Verão, agora, com essa aberturinha, Miami abriu, já fechou e botou toque de recolher. A gente tá abrindo agora, vamos ver, a gente tem que esperar daqui 15, 20 dias e ver o que vai ser, cara. Cara, vamos falar agora do Legendários, cara, né? Ó, tudo começou da minha parte quando eu tava pra fazer um programa com o Geninho. Falei, pô, Geninho, vamos fazer o programa. Ele falou, pô, Gordo, eu não queria te falar isso, mas puto, o Mion vai lá pra Record, eu acho que eu vou também. Eu falei, porra, Geninho, você puder me deixar aqui sozinho nessa merda, cara, que tá com essa atriz lobo do caralho aí, sabe que tá foda isso aqui, que não sei o quê. Aí passou os dias e ele falou, ó, o Mion falou que ele tem interesse em levar você lá pra Record. Eu falei, pra Record, João Gordo, na TV dos crentes lá, cara, nem fudendo que eu vou pra aquela porra, você é louco, né? Aí eu cheguei aqui em casa, né, tipo sua mãe lá, né? Eu falei, ó, não, mas pode ser bom pra você e tal, né, profissionalmente, bururu. E o Geninho chegou, me chavecou e falou o seguinte, falou assim, ó, o Mion falou que esse programa vai ser melhor que o CQC, vai ser melhor que o outro lá, o Pânico, e vai ter uma puta produção, não sei o que, meu. Eu falei, você vai ver uma coisa? Eu vou. Aí eu fui. Você foi culpado de me levar pra TV aberta, cara. Mas posso falar? Eu tenho um orgulho disso, velho. Tenho um puta orgulho disso, cara. E eu lembro na época que eu falava isso, não só eu, todo mundo falava, mano, a gente fez a movimentação considerada impossível. A gente levou o Gordo não só pra TV aberta, como pra Record. Porra, você tá louco? Isso foi uma coisa que a gente maior orgulho. E eu lembro que a imprensa inteira ficou desacreditada. Agora, sim, eu sei que você tinha uma boa intenção de fazer um programa muito louco. Mas naquele lugar, você trampa lá ainda, né? Ali não dá, meu. Trabalho. Ali o povo crente, por que você acha que aquele povo crente daquele horário gosta de assistir, cara? Não vai querer pensar que as matérias muito loucas. Mas, cara, é o seguinte, óbvio que eles são da igreja, mas a programação, pô, a gente viu isso, a programação é feita por empresários, pessoas de televisão, que pensam a TV. Não, sim, eles vêm da igreja, mas eles trabalham e são preparados para tocar a TV como uma empresa. Senão teria... como é que fala? Os programas lá da Universal o dia inteiro. A única coisa que eles fazem questão é as novelas bíblicas, porque isso é uma vontade do Edir Macedo. Ele é o dono da emissora e ele faz o que ele quer, obviamente. E, ó, vou falar uma coisa, as novelas bíblicas são boas pra caramba, vendem no mundo inteiro, cara. São super... Eu só percebi onde eu tava, deixa eu chegar onde eu tava, cara. Quando eu fiz aquela matéria, lembra aquela matéria do Sarney, da Sarneylândia? Lembro, lógico. Foi uma matéria sensacional, acho que foi uma das melhores matérias que eu fiz da minha vida, velho. A gente foi lá zucrinar o Sarney, na hora que a gente voltou com a matéria pronta, bonitinha, a gente foi barrado. Eu falei, porra, tá aí, estamos na Record, né? Mas vou te falar uma coisa só, antes de você continuar. Não é só na Record, João. Qualquer empresa tem não necessariamente seja do Sarney, seja de quem for, mas toda grande empresa tem o seu rabo preso ali em algum momento, alguma censura vai ser feita, por quê? São grandes empresas, cara, não tem jeito, não é só a Record, qualquer grande emissora tem as suas limitações. Eu tive limitações na Band, pô, eu tive limitações na MTV, é que você não tava nem aí, você fazia, não tava nem aí, mas eu tive limitações na MTV, vai pensar nisso, que na MTV era um lugar que não tinha limitação nenhuma, mas eu já fui chamado lá e falado, olha, você não pode fazer essa piada, esse produto aqui, ele patrocina a grade inteira, então acontece em todo lugar. Eu jamais culpei você por nada, porque eu sabia que você tinha boas intenções, e a partir do momento que entrou aquele Cezinha, lembra do Cezinha? Claro que eu lembro do Cezinha, Cezinha é meu super amigo até hoje, porque aí só mudar. Cara, aí virou sabadão sertanejo, gospel picante, cara, que eu tinha vergonha de ir, meu. Ficava aquele sábado lá, eu ficava com a cara de bunda desse tamanho ali, eu não queria ir, cara. Eu tinha vergonha, porque não tem a ver comigo o bagulho, cara. Eu te entendo perfeitamente, cara. Eu te entendo muito. E eu acho que você ainda segurou muito tempo, cara, porque... Segura, pá. 4 anos, cara. 4 anos, meu! Você tem que levar em conta uma coisa, o respeito e a admiração que eu tenho por você, de, por exemplo, ter feito todo aquele programa na internet pra você, pra te tirar do palco, porque eu via que você tava completamente à vontade lá. Pô, mobilizei uma equipe inteira pra criar toda uma outra estrutura pra você.
Por quê? Porque agora olhando lá de cá, quando começou a movimentação toda, e eu fui levando a galera da MTV, né? Porque o Legendários original, aquele lá original, ele era muito louco, ele era muito cabuloso, assim, muito moderno pra época, e até hoje ele seria um puta programa legal. Lembra? A gente falava sobre vários temas, cada um cuidava de um tema, fazia matérias cabulosas sobre política, sobre sociedade, sobre leis, era o programa dos sonhos, mas dentro de TV aberta começamos a perceber que o caminho era outro, porque as pessoas estão enraizadas de assistir programa de auditório, e foi aí que o Cezinha entrou para transformar o Legendários, que era um programa de matérias, a gente ficava no palco muito pouco, só costurando as matérias, que eram grandes, para virar um programa de palco com de palco, matéria. E aí tudo começou a mudar. E aí eu te falo de mim, e até bom, eu sei que você nunca me culpou de qualquer coisa, a gente sempre teve uma relação muito transparente, muito clara, a gente sempre falou, ó, vai ser isso, é isso, e tava tudo na mesa. Mas aqui do lado de cá, eu também, você acha que eu não comecei a ficar super angustiado com tudo, vendo que tudo tava mudando? E eu sim tava me encaixando nesse caminho de comunicador de palco, de Gugu Liberato, que, pô, me influenciou pra caramba, de Silvio Santos, de Ratinho, dos comunicadores de palco, Celso Portiolli. Eu tava encaminhando para isso e gostando, mas ao mesmo tempo vendo que o programa que eu criei não era mais aquele. Não era mais, cara. Não era mais, mas para continuar, eu tinha que me adaptar. E, cara, daí eu fiz de tudo para conseguir deixar você na web lá, com o seu mundo, com o seu universo, fazendo as coisas que você gosta, de conseguir abraçar a galera do Hermes para deixar eles com a criatividade. Porque se você parar para pensar, os 6 primeiros meses, as matérias eram gigantescas. O Hermes, cara, eles tinham uns... Lembra? Construía lanchonete, construía trio elétrico, era louco. Os Hermes e Renato com a produção que tinha Record ficando sensacionais. Mesmo sendo podado as piadas deles mais picantes lá, era muito foda, velho. Era muito foda. Eu tenho uma orgulho ali, mas depois, de fato, as coisas mudaram. E aí foi uma questão de tempo para aquela galera inicial não se identificar mais com o projeto. Agora, tem coisa, aquela que eu fiz lá, velho, que, foi só lá, que foi assim, surreal. Primeiro, eu dançar a boquinha da garrafa no palco, tá ligado? Com como é que é a loira lá? Com a Cláudia Leite. Com a Cláudia Leite, cantando música da Bahia, aquelas músicas da Bahia de 96, cara, eu sabia todas, porque eu fiz o Suor MTV, né? E eu aprendi as músicas baianas, cantando com ela, olho com olho, com aquela mão linda, assim, cantando, assim, aquela caralho. E ela me fez descendo a boquinha da garrafa. Tem no YouTube isso aí. Tem no YouTube, tá lá. Esse é o momento que qualquer highlight do Legendário. Muito bom. Você rolava no chão da risada, você filha da puta, tá ligado? Né? Você. Eu acreditava, velho. Outro bagulho inacreditável, cara. A Ivete Sangalo falou, tocando Slayer. Pra você, eu lembro. Pra mim... Lembro, ela veio de avião ensaiando o Slayer, cara, aquela Dead Skin Mask, pra mim, cara, olha que ela tocou, que música é essa? Eu não reconhecia a música, cara, ela ficou muito sem graça. Eu consegui ensaiar essa porra, cara, não sei o quê, cara. Agora, o top de tudo, o mais foda de tudo, cara, foi eu ter cantado Galopeira, com o Luan Santana. Numa festa de boiadeiro, não sei aonde aí, cara, que me levou me mandaram pra lá com o Luan Santana, cara. Aí o Luan Santana falou, e aí, eu falei, ô Luan, você não tem nada pra beber? Aí eu tomei com vergonha, né, de subir no palco pra... Aí ele me deu um litro de uísque, cara. Eu matei ele de uísque. A hora que eu fui lá cantar, velho, eu tinha que usar os fones de ouvido, que é tipo retorno, né? Mas não quero usar essa porra. Eu fui cantar, cara, e assim, o palco do Luan Santana parecia um palco do Pink Floyd, velho. Tecladista lá em cima, o baterista lá atrás. Então eu comecei a escutar tudo atrasado e cantei tudo errado, cara. Tudo errado. E bêbado, que nem uma vaca, velho. Pô, irmão, mas vamos falar. História boa pra caramba, vai. Sim, lógico, cara, lógico. Inclusive, aqui, ó, eu conto isso e falo um monte de coisa, cara. Eu podia pegar e descer a lenha. Falou? Mas não desci a lenha, cara. Eu não desci a lenha porque ali, na Record, por mais ali, crente, foda-se, cara, nunca ninguém me encheu o saco. Isso é verdade. Eu falei assim, ó, tira essa camisa de capeta aí, que você não entra. Eu ia mais capeta que nunca, os bagulho tudo de... tá ligado? É verdade. Ia lá pra provocar, sempre foram muito legais comigo, cara. Sim, tá? Total. E assim, nunca desistiram de investir e de querer, porque eu lembro que depois que você não conseguia se enquadrar mais os Legendários, a gente colocaram para fazer o Ídolos Kids.
Os Kids. Os Kids. Então, eles sempre tiveram muito respeito por você, desde a contratação, quando acabou para você o Legendários, eles fizeram uma puta movimentação de, pô, o que a gente faz com o Gordo? Vamos encaixar ele não sei aonde. Todo mundo maior respeito por você sempre, cara. Tem um cara que eu não me esqueço sempre, que era super gentil, cara, que era o Joselito. Joselito, gente fina pra caramba, mas ele assim, ele é o protótipo do pastor, tá ligado? Né? Aquelas roupas assim, cara. Foi uma experiência muito boa. Eu não arrependo, não. Quer dizer, não arrependo, foda-se, já passou, né? Fico feliz demais de ouvir isso, João, porque, cara, eu tenho o maior orgulho do que a gente fez ali, irmão. E antes daqui de começar a gravação, eu tava lembrando também de quando a gente fez você precisava fazer uma cirurgia, precisava emagrecer, e veio falar comigo, eu falei, pô, vamos transformar isso num quadro. Aí, investimos numa parada, num spa com uma personal. A gente sempre fez umas coisas, cara, quem ia imaginar ia ver você na esteira, treinando, blá, blá. A gente fez coisas, velho, que ninguém nunca poderia imaginar ver você fazendo e que tiveram um resultado bom. Eu vou te confessar uma coisa aqui agora entre nós, cara. Eu fiz isso porque eu tava com vergonha de aparecer nos ao vivo lá, cara. Aí veio essa história. Fiz até uma cirurgia pra não estar no palco. Ai, cara, que vergonha, velho. Que vergonha. Mas, beleza, passou, cara. Ô, Mion, seguinte, agora você tá na Fazenda. Na Fazenda, mano. Na Fazenda, na Record. Cara, eu já fui convidado pra ir pra Fazenda várias vezes, cara. Mesmo? Eu não sabia, cara. Lá como é que é o nome do diretor lá, que é amigo nosso da MTV lá, o cara, ele me convidou já acho que umas 3 vezes pra ir pra Fazenda. Eu não vou nem fudendo, cara. Não vou nem fudendo. E assim, já teve também aqueles bagulho de casal, convidaram eu e eu vivi também. A gente não vai nem fudendo, velho. Power Couple. Se eu fosse, o que os caras iam ficar fazendo comigo, cara? Ia ficar mostrando meu rego e eu vou na noite, tá ligado? Eu tenho certeza disso. Eu ia queimar meu rego pro resto da minha vida. Eu já tô fudido, ia estar mais fudido ainda, cara. Ia ser a pá de cal, né? Bom, Power Couple eu não sei, mas Fazenda eu acho que você não aguentaria não, mano. Fazenda é um ritmo muito pesado, velho. Muito pesado, assim, muita exposição, muito convívio fechado lá dentro, assim, é muito louco. O programa é muito louco. Não, eu ia sair na mão com o nego lá xingar, mano, vai tomar um filho da puta, sabe? Eu ia ficar muito nervoso, cara, tá ligado? Ia mesmo, tenho certeza, velho. Eu fui lá uma vez, pelo Legendário, entrevistar... Como é que é o nome? O cara que ia lá antes de você? Que era apresentador? Era o Justus ou o Brito? O Brito. Fui entrevistar o Brito Júnior, cara, lá, cara. E eu vi a estrutura daquela porra, velho. É grande. É muito louco, velho. É muito... Aquelas luzes, aquelas luzes do dia inteiro sobre você, aquela coisa, meu, pra ficar lá, são 3 meses, né? É uma estrutura e tanto, não só a casa, mas o que tem por trás, porque por trás da casa tem toda uma outra casa, uma outra fazenda onde fica a produção, onde fica tudo. Eu tô indo pro meu 3º ano de fazenda agora. E, cara, é uma produção assim que eu tenho o maior orgulho de fazer parte. Toda vez que eu chego, eu olho e falo, caramba, meu, porque não é sempre que um comunicador consegue ter a oportunidade de tocar um negócio tão grandioso assim. Então, putz, eu sempre fico olhando assim, agradecendo e falando, pô, porque é uma estrutura gigantesca mesmo lá, é demais. Ô, meu, eu tava lendo aqui no começo, aqui, cara, esse negócio de ativista da causa autista, cara. O seu filho Romeu, né? Ele é autista, né? Sim. Eu fiquei sabendo, eu sabia que ele existia, cara, mas eu só fiquei sabendo que ele era autista depois que você fez aquela carta. Né? Sim. Naquela época. Cara, e parece que isso aí na época te deu uma puta humanizada fodida, cara. Saca? Foi, sem dúvida nenhuma. Sabe? Todo mundo achou maravilhoso, cara, saca, meu? E legal. E como é que é ser pai de um autista, cara? Como é que você se vira com isso, cara? Pô, irmão, eu não consigo imaginar a paternidade sem, porque eu nunca tive essa outra experiência. Ele foi meu primeiro filho, então eu já nasci pai, porque quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe também. Então eu já nasci pai de um autista. E eu sempre quis ser pai, desde moleque, mas aí eu descobri que eu não queria ser pai. Eu queria ser pai de um autista, porque minha vida não seria do jeito que ela é, eu não estaria onde eu tô, não seria quem eu sou se eu não tivesse ele. Por isso que você falou, cara, é uma coisa que raras vezes as pessoas falam e têm a percepção de ver o quanto me humanizou, porque até então, cara, pela grandiosidade das coisas que eu sempre fazia e pela repercussão que tinha sempre em massa, muita gente me achava cuzão pra caramba, muita gente me achava prepotente, muita gente me achava... Boy, esse cara é boy. Os caras falam, você gosta do Mion? O cara é mó playboy, velho. Não, o Mion é legal, cara. É legal de filme, cara. Essa marca vinha em cima de mim, com certeza, há muito tempo, porque principalmente por causa da MTV, do Piores, aquela loucura toda. Depois veio o próprio Descontrole, daí o Legendários muito grandioso. Então eu tinha isso em cima de mim. E sem dúvida, quando eu me senti seguro para assumir isso publicamente, porque eu sabia que no momento que eu assumisse, eu ia estar representando muita gente, iam me cobrar um posicionamento, iam me cobrar fala, tudo. Então eu queria
saber onde eu estava pisando, entender 100% de autismo para então poder representar a causa. As pessoas passaram a me olhar e me enxergar de uma forma diferente. E é tão louco isso, porque hoje assim, é tão claro o quão pai eu sou, mas no começo do Legendários, ninguém sabe disso, mas eu tinha reuniões, tipo com o Mafran, que ele falava assim, cara, você tem que falar que você é pai, você tem que mostrar seus filhos. Mafran, o nome que ele escuta muito é Mafran, cara. Mafran, pô, meu chefe até hoje, adorava você, cara, adora você, e adorava você, falava sempre. Ele falava assim pra mim, cara, você tem que mostrar que você é pai, que você tem uma família linda, porque ninguém sabe. Muito louco isso, parar para pensar. Eu achei ótimo também, cara. Maravilhoso, cara. Falou. E assim, o que você faz como ativista da causa autista? Não, uma coisa é você simpatizar com uma causa e aí separar um tempo da sua vida para se dedicar a essa causa, sabe? Outra coisa é você ter essa causa na sua pele, na sua vida, 24 horas por dia. É completamente diferente. Eu não tenho como não ser ativista da causa autista no momento que eu convivo 24 horas com a pessoa, uma das 4 pessoas que eu mais amo na minha vida, que faz parte do espectro. E eu sei o quanto, se eu vejo o quanto ele sofre, eu sei que eu estou numa posição privilegiada, mas quando eu digo sofre é preconceito, é olhar atravessado, é não poder usufruir dos seus direitos, porque autismo não tem cara. Então, eu já fui mandado ir sair de uma fila especial, que o cara não sabia que meu filho era autista, e eu falava que ele era autista, e ele falava, cadê? Não tem nada, olha aqui. O menino não tem nada, o autismo não tem cara. Não é que nem síndrome de Down, que você olha e você fala, ok. Então, a minha luta pelos direitos dos autistas, ela é diária. Cara, nós conseguimos emplacar 2 leis em 6 meses que estão fazendo uma diferença enorme na vida dos autistas. E isso não é mérito meu, obviamente, é mérito de toda a comunidade, de todas as instituições, organizações que batalham muito por isso, mas na primeira acabou acontecendo de uma forma que caiu na minha mão a decisão se ia ser assinada ou não a lei, e aí foi assinada, que era incluir a contagem de autistas no censo. E a segunda, que foi uma que eu batalhei muito mesmo, batalhei nos bastidores demais para conseguir acontecer, que é a lei que chama Romeu Mion, que é em homenagem ao Romeu. Que legal. Que é o nome da lei, que é uma lei de uma carteirinha de identificação do autista nacional, território nacional, que acaba com essa história de que autismo não tem cara, agora tem carteirinha para os caras conseguirem usufruir das leis e dos direitos que eles têm. Fora isso, tem meu grupo do Facebook, que é o maior grupo de autismo do mundo, talvez, são mais de 200 mil pessoas dentro desse grupo do Facebook. Tive que colocar 5 mediadores que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, moderadores, né, que fala, não mediadores, moderadores, porque o bagulho é gigante, ou seja, fora os livros, textos, etc. E aí eu me engajo dessa forma, cara, tentando ajudar o maior número de pessoas que eu posso. Pô, muito legal, cara. Parabéns, velho. Foi uma atitude muito, muito legal isso aí, cara. Mion, acho que eu não tenho mais o que conversar com você, cara, porque a gente falou um monte de coisa, mas alguma coisa que você queira contar aí, falar? Estou feliz pra caramba de estar tendo essa conversa com você, cara. Eu fico acompanhando você pelas redes sociais, acompanhando de longe, vendo suas movimentações, vi o seu podcast com o Solari. Quando eu vi o seu podcast com o Solari, eu falei, pô, que bom, que saudade de conversar com o Gordo, porque você é um cara bom pra caramba de conversar, porque, mano, você fala real, você tem a sua opinião, você não dá o braço a torcer, mas você é simpático pra caramba, velho. E no Legendário, todo mundo falava isso, pô, o Gordo é um ursinho, cara, o Gordo é um ursinho. Mas, olha, eu arrisco dizer, cara, que é um dos capítulos mais interessantes da sua biografia, velho, sem dúvida nenhuma. Que a gente foi muito louco. Pô, pode conhecer outro lado, outro mundo da sua personalidade, dos seus talentos. Eu tenho muito orgulho, cara, de ter feito parte disso. Muito mesmo, irmão. Eu queria agradecer você, cara. Beijo para sua família, aí, para sua esposa, para suas 3 crianças, cara. Tá? Foi muito bom conversar com você. Queria tomar você ao vivo para a gente dar risada junto aí. Quero te encontrar, quero encontrar a Vivi, a gente vai armar isso. E aí você me ensina a virar vegano de verdade, mano. Me faz os rango vegano. Já ensinei, cara. Eu falei, vai aos poucos, não dá para ser vegano do nada, cara. Não consegue, cara. É difícil. É isso. Você me dá esse planejamento e a gente arma isso. Fechado? Tá bom? Só uma coisa. Falar pra galera aí, todo mundo que tá assistindo, eu tenho pra se inscrever no meu canal do YouTube, youtube.com/Marcos Mion. Tem uma porrada de vídeo lá, todas as coisas que a gente tá fazendo lá. Agora estamos investindo também no YouTube. Então segue lá. Segue não, se inscreve lá. É nóis. Gordo, obrigado, mano. Beijo pra todo mundo aí, irmão. Fica bem, fica com Deus. Beijo pra vocês, é nóis, cara. E você que tá ficando em casa aí, valeu, tá ligado? Eu estou voltando na próxima semana com alguém muito interessante, muita gente fina, falou? Pra trocar ideia nesse programa aqui, que é um programa vegano sem crueldade animal. É isso aí, falou, tchau.